Agora, segundo ano, nós vamos dar continuidade em filosofia. Na semana passada a gente falou do diálogo, né? Que é uma forma de se comunicar e trocar ideias com outras pessoas, né? Por meio de palavras. O diálogo ajuda as pessoas a se conhecer melhor, a aprender o que ainda não sabem, né? A resolver problemas. Mas aprendemos também que para tudo isso acontecer, é preciso que aconteça o respeito, né? As pessoas demonstram respeito uns aos outros. Falamos também de Sócrates, né? Esse filósofo que valorizava muito o diálogo. Ele procurava sempre dialogar, né, com alguém, fazia perguntas, dizia o que pensava e escutava as ideias dos outros. Quando ele não concordava, né, ele explicava o porquê. Vimos segundo ano que alguns amigos, né, de Sócrates concordavam, né, com as atitudes, né, as opiniões dele, e outros não concordavam. Mas Sócrates sempre explicava, né, o porquê que concordava e o porquê que discordava, não é mesmo? Então, segundo ano, aprendemos, né, que dentro de um diálogo a gente tem que respeitar a opinião do outro, né? E explicar quando a gente discorda também, né? E agir sempre com muito respeito, né? Demonstrar respeito, que nem sempre a nossa opinião, né, está certa. Às vezes, dentro de um diálogo, a gente aprende bastante, né? Então, demonstrar sempre respeito. Conectando com. Ouça atentamente uma história sobre alguém que procurava uma boa forma de dialogar com os outros. Essa história será narrada pelo professor. Então, segundo ano, hoje a prof vai ler essa história sobre esse viajante que estava procurando uma cidade que tem um bom diálogo. Então, você vai fazer desenhos para interpretar, segundo ano, cada parte da história. O viajante e o diálogo. Num lugar muito distante, havia um homem solitário que não tinha com quem falar. Cansado de viver assim, ele partiu para morar na cidade em que encontrasse o melhor diálogo. Passou por muitas delas e observou atentamente os seus moradores. Na cidade roxa, todos falavam ao mesmo tempo e ninguém se entendia. Na cidade amarela, alguém falava de um jeito bem mandão e os demais concordavam logo, com medo de chateá-lo. Na cidade laranja, muitos não prestavam atenção no que os outros diziam. Na cidade azul, as pessoas esperavam sua vez de falar, ouvir atentamente o que outras diziam e pensavam sobre o que ouviam antes de responder. Depois de observar todos esses diálogos, o viajante escolheu sua cidade e mudou-se logo para lá, pois estava ansioso para dialogar com alguém. Michele Silva, o viajante. Filosofia, primeiro ano, Curitiba Positivo, 2009, página 15, 16. Então, segundo ano, a história, né, do viajante que está em busca, né, de uma cidade onde ele conseguisse dialogar, né, já que a história, né, fala que ele vivia sozinho. Então, ele gostaria, né, de conversar. E quando ele saiu à procura de uma cidade onde ele pudesse dialogar, né, e conhecer outras cidades, onde era bem difícil, né, o diálogo. Na cidade roxa, todo mundo falava ao mesmo tempo, então ninguém se entendia. Na cidade amarela, um mandava, falava de um jeito bem mandão, né, e todo mundo obedecia, né, porque não queria deixá-lo chateado. Na cidade laranja, muitos não prestavam atenção no que os outros diziam. E isso não é legal, né? Quando alguém falava,
As pessoas não prestavam atenção, né? Não estavam nem aí, né? Para ouvir o que as pessoas diziam. Já na Cidade Azul, as pessoas esperavam sua vez de falar, que isso é muito importante, né? Esperar o outro, ouvir o outro. Ouviam atentamente o que as outras diziam e pensavam sobre o que ouviam antes de responder. Depois de observar todos esses diálogos, o viajante escolheu sua cidade e mudou-se logo para lá, pois estava ansioso para dialogar com alguém. Então, segundo ano, depois, né, que o viajante observou todas as cidades, ele percebeu que na Cidade Azul as pessoas esperavam sua vez de falar, que é muito importante, né? Ouviam atentamente o que outras diziam e pensavam sobre o que ouviam antes de responder. Então, segundo ano, ele percebeu que na Cidade Azul era tudo certinho, né? Que havia diálogo, que um respeitava, né, a opinião do outro, que ouvia, né, quando o outro falava, prestava atenção. E isso, né, é muito importante, segundo ano. Número 1. Nos quadros, em meio ao texto, faça desenho para ilustrar como era o diálogo em cada cidade visitada pelo viajante. Então, segundo ano, na número 1, você vai fazer desenhos, ok? No primeiro, na Cidade Roxa, você vai desenhar pessoas falando ao mesmo tempo e não se entendia nada. Já na Cidade Amarela, você vai desenhar uma pessoa falando de um jeito bem mandão e as outras pessoas obedecendo. Na Cidade Laranja, você vai desenhar uma pessoa falando e muitos não prestando atenção. Alguém falando, né, e outros não entendendo, né? Não davam atenção. Já na Cidade Azul, você vai desenhar uma pessoa falando e outras, né, observando atentamente, né, antes de responder o que foi, né, um diálogo, né? Foi um diálogo de forma bem correta, né? A Cidade Azul. Houve um diálogo onde todos, né, falavam, outros ouviam atentamente, né, o que as outras diziam e pensavam sobre o que ouviam antes de responder. Então, uma cidade, né, bem certinha, né, que é assim que deve ser, né? Quando uma pessoa fala, a outra tem que ouvir, né, e prestar atenção, né, antes de responder. Ok, segundo ano. Então, segundo ano, aqui no último, né, na Cidade Azul, houve, né, um diálogo bem verdadeiro, né? Diálogo onde uma fala e a outra ouve, né? E expressa sua opinião, quando concorda ou não concorda, né? E isso é importante. Número 2. Considerando que o viajante procurava a cidade com o melhor diálogo, pense e converse com os colegas sobre estas perguntas. Primeiro ponto. Em sua opinião, o viajante decidiu morar em que cidade? Segundo ponto. Por que o diálogo nessa cidade seria melhor do que nas outras cidades? Então, segundo ano, eu acredito que ele quis, né, morar na última cidade, né? Na Cidade Azul, né, onde há diálogo, né? Na Cidade Azul, as pessoas, né, falavam e a outra prestava atenção, né, no que o outro dizia. Então, na Cidade Azul há diálogo. E o viajante, né, ele escolheu morar na cidade, né, com certeza na cidade onde havia diálogo, porque ele estava à procura de morar numa cidade onde havia diálogo, onde as pessoas compreendiam, ouviam, né, o que a outra falava, né, o que a outra dizia. Isso é importante, porque quando a gente ouve o outro, né, a opinião do outro, as atitudes do outro, expressa a nossa, mas também respeita
as atitudes dos outros, né? As opiniões, isso é muito importante. Isso quer dizer que está havendo, que aconteceu o respeito, né? Cada um tem o seu ponto de vista. Então, cabe a gente, né? Cabe a cada um de nós a respeitar a opinião, né, do outro, assim como o outro tem que respeitar, né, a nossa opinião também. Então, segundo ano, não esqueça de depois, né, de você fazer os desenhos de representar aí esse diálogo, né? Você pode pintar da cor que se refere à cidade, ok? Você pode estar pintando a cidade roxa, o fundo, né, bem clarinho de roxo, a cidade amarela, a cidade laranja e a cidade azul, ok? Segundo ano. Então, caprichem aí nos desenhos. Essas são as atividades que vocês farão em filosofia. Um beijo e até mais!